Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou falar sobre ESP32 Programação Multicore. Por que programação multicore, né? Porque esse fulano tem 2 core. Olha que maravilha, gente. Não é comum, né? Microcontrolador assim, relativamente pequeno ter 2 core, mas esse cara tem. E eu fico muito feliz dele ter 2 core, muito feliz, né? Inclusive eu já tenho montagem aí no meu canal, onde eu já utilizei programação multicore e eu falei que eu ia dar essa aula, né? E a minha ideia é transformar a programação multicore em FreeTools também, sabe? Na verdade não sei se fala FreeTools, né? Parece uma coisa estranha, mas é FreeRTOS, né? Real Time Operational System, né? Então é o FreeTools, né, que o pessoal fala aí, né? E então assim, eu vou fazer uma playlist, cara, porque isso é uma coisa muito importante, mas muito importante, tá? E então vamos lá, vamos começar. Então a montagem, né? A montagem é essa aqui. Essa é uma montagem simples, onde eu usei aqui um display 2C e um botãozinho e um LED, né? Isso aqui é só uma fontezinha de 110 para 5 volts, né? Bom, para alimentar aqui o nosso circuito. Bom, a nossa intenção da aula é ensinar programação multicore. É um exemplo simples que eu criei, mas sempre a minha filosofia, né? Exemplo simples. E conhecer as principais funções. Lógico, eu não vou abordar todas as funções que não dá. Tem bastante coisa para falar de multicore, hein? Muita coisa. Então, assim, eu vou dar um básico aqui para a gente começar a usar. Mas a minha ideia é gravar uns 7, 8 vídeos continuação desse, tá? Não bem continuação, são outros vídeos de multicore, mas vai funcionar. E também diferentes tarefas são executadas, né? Criar um programa do qual essas diferentes tarefas vão ser executadas nos diferentes núcleos, né? Bom, gente, a introdução, né? Então, a característica interessante do ESP32 é que esse cara tem 2 core, e é muito legal isso. E esse processador, gente, o LX6 da Tensilica, esse cara é um avião, esse cara é rápido, esse fulano é muito rápido. E eu fiz aquele benchmark, graças a Deus eu fiz aquele benchmark, que eu fiquei com noção real de quem é esse LX6. Esse cara é um The Flash, entendeu? Pensa num cara rápido, é ele, né? Então assim, tanto na função setup, né, quanto no loop principal, elas são executadas com prioridade 1 e no núcleo 1. As prioridades, elas podem ir de 0 a n, né? Isso é importante falar, que se tiver uma prioridade 0, ela quase não tem prioridade. Se tiver uma prioridade 3, por exemplo, o processador vai olhar mais para essa prioridade do que para 0, né? Então, quanto maior o número, maior a prioridade, menor o número, menor a prioridade, né? E o núcleo pode ser 0 ou 1, né? Tá? Bom, as tarefas, gente, ela tem um agendador, tá? Porque, na verdade, é bonito isso, cara, porque quando você... Isso eu tenho que falar aqui, tá? Quando você programa em Core Arduino, o ESP32, ele já vem com essa programação multicore dentro dele, acredita, cara? Vem. Isso é uma coisa que por isso que eu gosto tanto de Core Arduino. Eu gosto, porque os caras já fizeram a lib já com a programação multicore dentro dele. Não precisa colocar um ponto H, não precisa pôr. É lindo, né? Ó, as tarefas, prioridade atribuída ao agendador para decidir serão executadas, né? Esse agendador é como se fosse um sistema operacional que está lá dentro, pequenininho, né? Tá? Que decide a prioridade. Tarefas de alta prioridade que são executadas, tem maior prioridade sobre as tarefas de menor prioridade. Em um caso extremo, a tarefa de maior prioridade, né, se precisar de todo o tempo de CPU, a menor prioridade nunca vai ser executada, né? Então é lógico, o programador precisa pensar no que vai fazer, você não vai largar lá um excesso para uma tarefa e a outra nada, né?
com 2 núcleos, né, disponíveis. As 2 tarefas podem ser executadas, né, desde que elas sejam atribuídas para núcleos diferentes. E uma coisa que eu quero colocar também a mais, que não botei nesse texto, é o seguinte. No núcleo 0, né, no nosso caso, a gente vai ter 2 tasks aqui. E aqui no núcleo 1 a gente vai ter uma task só. O display está aqui e aqui está nesse núcleo 0 está o LED e está o botão. Onde o botão tem uma prioridade maior do que do LED. Tá? Isso daí foi assim que eu fiz para fazer uma demonstração de como é que funciona multitasking. Quem lembra daquele laboratório? Vai ali, ó, laboratório de motor de passo. Eu tenho lá do motor, eu usei o ESP32 com programação multicore para tocar uma experiência, para testar motor de passo, tá? Lá é muito legal, ali é uma aplicação real, cara. Inclusive assim, tem hora que eu tô com a vontade de portar o GRBL para 2 núcleos, cara, tô com a vontade de fazer, mas tá me faltando tempo, mas tô com comichão que eu não tô me aguentando de vontade, cara. É que a gente tem que dormir à noite, né? Senão a gente não acorda no outro dia bem disposto. Mas dá vontade, se eu ficasse umas noites aí sem dormir, portava o GRBL pro S32. Já tem umas pessoas falando, eu acho que se eu também não portar, alguém vai fazer, né? Alguém faz aí, né? Então, eu tô esperando alguém fazer, mas ninguém faz, né? Se ninguém fizer, sei lá, acho que eu vou fazer. Bom, enfim. Mas GRBL, para quem gosta de mecatrônica, router, essas coisas, né? Fresadora, que é um outro lado, né? Meu canal, gente, eu só tô falando de S32 e de internet das coisas, mas eu não sou um cara de internet das coisas. Deixa eu explicar aqui. Eu não sou um cara de internet das coisas, sabe? Eu sou um cara de eletrônica. Eu sou um cara de eletrônica. Uma perna minha é eletrônica, outra perna minha é computação, entendeu? Então eu gosto das 2 coisas. Eu gosto de IoT, eu gosto de mecatrônica. Eu vou ficar nessas 2 coisas, eu gosto dessas 2 coisas, entendeu? Então vamos lá. Bom, gente, aqui, vamos aqui nas funções, tá? Eu tenho uma função aqui, TaskCreate, ela cria uma tarefa, adiciona a lista de tarefas que estão prontas para serem executadas, tá? Então, assim, essa é a TaskCreate. E ela tem uma série de argumentos aqui. E depois eu tenho a task, a X, né? X TaskCreate Pine to Core. O que faz essa aqui? Qual a diferença de uma para outra, basicamente? A diferença está aqui, ó, na definição. Nessa que tem o Pine to Core, o nome está falando, né? Eu tenho como escolher o core. Eu falo assim, ó, você vai rodar, você roda no core 0, você vai rodar no core 1. Gente, vamos pensar assim. Quem é programador mais alto nível, sim, está acostumado com thread, né? É bem parecido com thread, né? É bem porque você tem processo rodando paralelo. Só que aqui, no caso, nem sempre a thread ela está rodando em core separado. Depende do sistema operacional que você está usando. Tem sistema operacional que pode otimizar isso. Tem sistema operacional que vai jogar num core só, outro vai ver que 2 cores estão livres, aí joga nos 2, um em cada uma. Então depende do sistema operacional. Mas, por exemplo, o programador de PC, ele nem pensa em core, sabe? Ele manda fazer uma task lá e pronto. Aqui não, aqui você está dizendo assim, ó, é esse núcleo que vai rodar, é aquele núcleo que vai rodar. É diferente a situação. Você está definindo o núcleo, né? Então, eu vou falar um pouco aqui, ó. Essa aqui, nos argumentos, eu vou falar de baixo porque de cima é igual. Só que aqui tem o core a mais. Aqui, task, PV Task Code, é o nome da função que é igual fosse... lembra que eu falo de... Você lembra que eu comecei a falar muito de função callback, né? E isso daqui é bem parecido, rapaz, com função callback. Só que, tipo, ela já reinicia, ela inicia no começo ali da coisa. Então, começou o programa, pum, ela começa a rodar. E aqui, ela tem o PC name, tem o nome da tarefa. Isso daqui é uma string, você põe uma string lá, né? Nome da tarefa. Aqui é o seguinte, aqui é o número de bytes, tá? Você define, eu quero 1K na minha pilha, eu quero 10K na minha pilha. Gente, quem é programador sabe, por exemplo, vamos falar uma coisa. Negócio de definir pilha. Se você tem uma função, por algum motivo essa função é recursiva,
Em microcontrolador eu falo, não fica usando muito função recursiva, porque se você perder controle da recursão, se algum motivo ela ficar muito grande, ela estoura o valor da pilha, tá? Quem não é programador profissional também não fica preocupado, não. Ah, meu Deus, não sei o que é recursão, não sei o que é não sei o que estourar a pilha. Fica tranquilo, também não vai morrer por causa disso. Se você definir aqui, ó, no valor da pilha, se você põe 10 mil, 10K, puta, 10K é memória pra caramba, né? Se você definiu 10K, bicho, Arduino inteiro tem 2K, você está definindo só para pilha desse fulano aqui, 10K, vai dar para a maioria das aplicações. Para a maioria vai dar, tá? Pode ser que não dê em algumas circunstâncias, mas aí o cara tem mais memória. Bom, aí depois a gente tem PV parâmetros. A gente não usa PV parâmetros, a gente não usa, aqui a gente não está usando. Mas se você quiser passar parâmetro da função, você vai colocar os parâmetros ali. É um ponteiro. Prioridade, gente, aqui é prioridade. Você vai colocar 0, vai colocar 1, vai colocar 2, vai colocar 3. Prioridade 10, tem que executar muito rápido, você põe a prioridade alta, né? O handle é interessante, rapaz. O handle é um nome de um manipulador. Eu posso matar o processo. Os caras estão... Eu tenho 5 processos rodando lá. Aí eu falei, beleza, os caras já fizeram o que tinham que fazer, agora eu vou lá e mato eles. A função desaparece, ela sai do loop de execução, ela desaparece e deixa o processador mais livre, mais leve para rodar. É uma coisa que mais adiante eu vou falar, tá? Não vou falar isso agora, vou falar depois, né? E depois tem o Xcode ID, né? Que é a maravilha. Eu escolho Core 0, Core 1, certo? Então vamos lá. Agora eu vou falar o seguinte: tem algumas funções aqui que eu vou falar bem rapidinho. Export Get Core ID. O que faz isso daqui? Ela simplesmente retorna o número do núcleo. Eu quero saber qual é o núcleo que eu estou rodando, no 0, no 1. Ela faz isso, ó. Simples. Task Handle T, né? Tipo de referência para tarefa criada. A chamada AskTaskCreate retorna como ponteiro para um parâmetro. Um handle T que pode ser usado como parâmetro por uma vtask delete para deletar uma tarefa. Lembra que eu estava falando lá que eu podia, o cara está gastando muita memória lá, vou matar ele, entendeu? Lógico, você não vai matar o cara assim. Lógico, você já não precisa mais dele, você mata o cara. Você tira, imagina você tem 5 loops, assim, ó, 5 loops rodando paralelo. Acontece que o cara está rodando lá, o cara não precisa, lá já acabou a tarefa dele lá, vai lá matar ele. Você vai dar uma deletada nele, você vai usar o vtask delete aqui, né? E aqui você vai passar como argumento o quê? O handle que você colocou lá, que o handle é o identificador, né? Em inglês é manipulador, né? Certo. Gente, aqui é o pinout, né? Aqui é o display, não tem mistério. Inclusive essas plaquinhas de I2C aqui vende separado. Se você tem só o display, se você tem só o display paralelo, você compra só essa plaquinha aqui baratinha, que custa R$6. Você compra aqui na internet e você transforma ele em I2C, tá?